Bom, seguindo aqui com o nosso curso do projeto Salão, então vamos aqui, a gente parou aqui, não é isto? 1, 2, 3, 4, se eu não me engano. Está aí, beleza. Já temos aqui o nosso menu. Vamos fazer o seguinte, vamos começar da forma isto aqui. Vamos aqui no nosso, deixa eu fechar tudo aqui, isto, beleza. No nosso packet aqui, botão direito, new Java class, e vamos colocar o nome aqui de, por exemplo, cliente painel, pode ser, ok. Vou limpar estes comentários, ok, beleza. Vamos vir aqui no nosso login, vamos copiar isso daqui, eu vou precisar de botões, blá blá blá, isso aqui já foi explicado em vídeos anteriores. Então, Ctrl o V, import, sim, o que ele importou aqui? A gente precisa, por enquanto eu vou precisar só de botão, label, painel não vou precisar, então só vou marcar aqui para a gente usar depois. Botão, label e text field, ok, bacana. Então, aqui eu posso colocar meu botão como add o que? Vírgula, vou colocar sp1, vírgula, sp2, vírgula, sp3. Eu creio que vai dar aí. Bom, se a gente precisar mais a gente faz. Já ensinei isso em vídeos anteriores, né, pessoal? Isso aqui eu não vou precisar, isso aqui não. O label, a gente vai colocar, por exemplo, não precisa disso aqui, então o label eu vou deixar como, a gente vai precisar de nome, né? Então underscore name, também precisamos de text field para o serviço do cliente, né? Que é cobrança do serviço, né? Então pode ser assim, t underscore, eu vou pôr assim, serve de serviço, e vamos colocar charges, que é cobrança, tá bom. Variável, qualquer nome, tá, pessoal? Mas a gente vai precisar de mais, a gente vai precisar do preço, vamos precisar também dos detalhes. Vamos fazer assim, eu vou dar um Ctrl X aqui, um Ctrl V aqui, e aqui eu coloco o label. Então, label, labels, e vou dar um Ctrl o C, Ctrl o V. Então, aqui eu vou colocar de customer, então, nome do cliente. A gente vai precisar do serviço, né? Então, vou pôr aqui serve. Vamos precisar também de um estilo, né? Uma caixa de seleção. Então, eu vou pôr select, por exemplo, underscore. A gente vai precisar que o cliente escolhe o estilo de corte que ele quer. Então, vamos precisar também de detalhes. Então, vou pôr detail e também a data. Então, pronto aí. Vamos colocar um rádio button também, para a gente poder selecionar. Então, vou pôr aqui RB1, por exemplo, vírgula, 2, 3 mais ou menos. A gente precisar de mais, a gente coloca. Vamos colocar um button group também. Então, podemos colocar aqui button group. Pode ser um G1 de grupo, ponto e vírgula. Isso aqui eu não preciso, que eu copiei do outro. Isso aqui também vou tirar por enquanto, só para deixar o nosso código organizado. Vamos aqui também colocar, a gente pode colocar um painel. Então, painel, vou colocar P2. Podemos colocar também o que? Precisamos de data. Então, date, vou colocar D, vai ser igual a new o que? Date. Ele vai pedir para importar, sim. Vamos pegar, aqui tem umas fontes aqui que a gente fez em vídeos anteriores. Então, Ctrl C, retorno aqui e Ctrl o V. Ele pede aqui import, sim. Vou só organizar isto.
Vou salvar. Vamos criar aqui o nosso construtor. Então eu vou colocar, por exemplo, cliente, painel pode ser, né? E aqui a gente vai passar o que? Cliente CLI, por exemplo. Ele está dando um erro aqui, vamos ver, rename para... Ah, tá, porque aqui a gente colocou com minúsculo, então vamos manter. Bom, perfeito. Então a gente tem lá details, não é isso? Aqui, ó, detail, Ctrl C, Ctrl V, vai ser igual o que? A new JLabel, não é isto? Vamos passar aqui um nome para ele, podemos colocar, por exemplo, detalhes do cliente, por exemplo. O que a gente pode pôr aqui mais? A gente pode pôr label, a gente tem label para quê? Vamos colocar aqui um label também para data, então a gente colocou date, não é isto? Isto mesmo, igual a new label. Aqui eu não preciso passar nada, que ele vai puxar a data automaticamente. Ctrl V, temos o name do cliente, então cus underscore o que? Name, não é isto? Verificamos isto mesmo, o label, e aqui vai ser o que? Nome do cliente. Precisamos do nome do cliente, então Ctrl C, Ctrl V, vai ser igual o que? A new o que? O text field, né? Então J text field, vamos colocar aqui o que? Uns 20 caracteres. Epa, precisamos de um label para o serviço, Ctrl V. Então a gente colocou o que? Service charges, Ctrl C, Ctrl V, vai ser igual o que? A label mesmo. E aqui a gente vai colocar o que? Pode ser serviço extras, Ctrl C e Ctrl V. Ele vai ser o que? O T serviço charge. Então, Ctrl V, ele não precisa ser muito longo, vamos colocar uns 8 caracteres, Ctrl C e Ctrl V, aqui vai ser o Select Style, então, Ctrl V, ele vai ser o label mesmo, e aqui a gente vai colocar, selecione tipo de corte, por exemplo. Vamos dar um Ctrl C, precisamos dos botão rádio, né? Então vou dar um Ctrl V. Então podemos colocar o que? Temos lá o RB1, não é isto? Vai ser igual a new que? Ready bottom. Aqui a gente pode colocar o que, por exemplo? Podemos colocar o preço. Vamos pôr aí uns R$100, por exemplo. Não faço a mínima, 2 pontos, ou seja, ponto e vírgula, RB1, set background, color, deixa eu ver se ele vai puxar, isto mesmo, color, e aqui eu não quero yellow, e eu vou colocar white. Ctrl C, vamos abaixo, Ctrl V, podemos colocar aqui, então, 100, aqui pode ser 50, e aqui pode ser uns 20, só 3 tipos aqui de preço, então fica ao critério. Então aqui vai ser o segundo, aqui vai ser o terceiro, aqui vai ser 2 e aqui 3. São essas variáveis aqui, tá, pessoal? Dos nossos botões aqui, ó, R1, RB1, RB2, RB3. Vamos ter os nossos botões, então, aqui, cadê botão? Ctrl C, vou abaixo, vou dar um Ctrl V. Então, o que a gente vai colocar? A gente colocou lá SP1, não é? A gente tem 3 botões, então vai ser igual a new J button, isto mesmo. Vamos aqui, ponto e vírgula, então a gente está criando um. A gente vai ter o 2, então, Ctrl
o V e Ctrl o V. Então, aqui vai ser o 2 e aqui o 3. Vamos adicionar o nosso grupo também, o botão Group. Então, Ctrl o C. Vou vir aqui abaixo, eu vou dar um espaço, Ctrl o V. Aqui, então, vai ser o que? Lá a gente colocou G1, não é isso? Então, G1 vai ser igual o que? A New Button Group. Então, basicamente, isso daí, bacana. Agora a gente tem que atribuir ele, né, pessoal? Então, o que vai acontecer? G1 vai ser o que? Ponto add para adicionar. Vamos adicionar o que? Os rádio botões. Neste aqui eu quero o RB1 e assim sucessivamente. Então, Ctrl o C, Ctrl o V, Ctrl o V. Bom, aqui vai ser o 3 e aqui vai ser o 2, certo? E aqui vai ser o 1, 1, 1 que a gente quer no 1, isto mesmo. Vamos criar o botão, Ctrl o V, vou dar espaço assim para ficar legal. Isso, então vai ser o que? A gente colocou Add, vamos adicionar o que? New JButton, e aqui a gente passa o que? Temos que passar o nosso texto. Então posso colocar assim, ó, adicionar. Vamos trazer ícones para estes botões. Então podemos vir aqui, a gente tem no login aqui, cadê? Aqui a imagem, então Ctrl o C, retornando aqui Ctrl o V, ok. Bom, aqui vai ser o que? A gente precisa desses botões, então SP1, então Ctrl o V, vai ser isso tudo aqui mesmo, borda, bababá, o ícone, vamos criar aqui uma diferente, então vou pôr assim, IM1, por exemplo, imagem ícone mesmo, precisamos passar o nome. Observe aqui que eu já tenho esses ícones aqui, tá, pessoal? Deixa eu ver qual que eu tenho aqui. Eu coloquei feminino 1 PNG, 2, então vou colocar aqui feminino, tá vendo aqui? Então vou colocar aqui feminino 1, a extensão é PNG. Aqui a gente pode colocar a altura, então vou colocar uns 45, porque ícone, então por 45 pode ser, para ela ficar quadradinha, isso aqui mesmo. Qual é? Ctrl o C, Ctrl o V, Ctrl C e Ctrl V. Agora ficou fácil. Ctrl o C, vou abaixo, espaço, Ctrl V, espaço, Ctrl V. Ctrl o C, Ctrl o V. Aqui então, bababá. Aqui eu vou colocar 2. Aqui vai ser feminino 2. Aqui mesma coisa, então aqui vai ser Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl o C, Ctrl V, Ctrl V. Aqui eu vou colocar 3, 3. Aqui vai ser, se eu não me engano, eu tenho aqui masculino. Então aqui vai ser masculino. Aqui então tá 45, 45. Aqui vamos pôr uns 60. Eu creio que vai ficar legal. Então, como ali tem 60, aqui pode ser uns 75. Bacana. Vamos aqui acima. Eu vou fazer isso aqui, ó, Ctrl o C, deixa eu ver, não é aqui. A gente precisa agora atribuir isso aqui, então Ctrl C vai fazer o 7 deles. Então Ctrl o V, isso aqui eu não preciso, então Details, ponto 7, o que? Font, deixa eu ver se ele vai puxar. Isto mesmo, ele colocou ali F, então a gente vai deixar desta forma. Eu vou fazer isso aqui, ó, Ctrl o C, vou aqui, Ctrl o V, Ctrl V,
Então, por ordem, então, details, depois data, pode ser a data, depois o cliente, isso, tá bom? Depois do cliente, a gente pode colocar aqui o service, então, contra o X, então, depois do cliente, Ctrl V. Depois eu posso pegar a seleção, Ctrl V. Eu acho que é só isso que a gente precisa. Isso aqui eu vou tirar. Então, vai ser aqui é F, aqui vai ser F1, 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 isto. Vamos vir aqui acima, cadê? Ctrl o C, vou vir aqui abaixo, Ctrl V. Então, isso aqui vai ser o que? O Add, né? Ixi, eu peguei tudo aqui, tá bom aqui. Então, vai ser add.setFont F1 add.setBackground e a cor vou colocar aqui um green. Isso, agora precisa dos nossos campos de texto. Aqui eu tenho o nome, então Ctrl o C, vou vir aqui, Ctrl V e a gente tem o serviço extra aqui, então Ctrl o V. Bom, então o texto nome, isto, Ctrl o C, aqui Ctrl o V e aqui Ctrl o V. Pronto. Precisamos agora set o que? O layout. Passamos o que? New grid back layout. Beleza, vamos resolver o problema aqui. A gente tem que fazer um extend no nosso public, o que? Fazer um extend no nosso painel de cliente, ou cliente painel. Aqui é onde a gente atribui os nossos botões. O que? JPainel. Se observar, o erro saiu. Bom, perfeito. Então, eu retorno com outro vídeo para a gente continuar.